Muito bom dia a todas e a todos. Sendo 9h30, vamos começar a nossa reunião de Câmara, começando pelo período antes da ordem do dia, para o qual aceito desde já inscrições. Sra. Vereadora Isabel Magalhães. Muito bom dia a todos, aqui presentes, nesta mesa e no público, e espero que tenham tido todos uma boa Páscoa, que é sempre um bom momento de reflexão na nossa vida e de esperança. Relativamente a pontos prévios, eu queria falar a propósito da avaliação do Plano de Ação para a Igualdade de Género, que aqui veio como informação, que constatei que só tem uma concretização do plano em 35% e só parcialmente concretizadas, portanto, só temos concretizado em 35%. E isso penso que é pouco, que deveria haver um esforço, sendo que é absolutamente necessário, que todos nós sabemos, que haja um esforço das entidades oficiais, sejam elas quais forem, e do poder político, no sentido da implementação da igualdade do género em todos os seus serviços. Queria também aqui saber, relativamente a um e-mail que, aliás, foi remetido a todos, sobre ali a questão daqueles prédios na Ribeira das Vinhas e daquele parque de estacionamento, que eu verifiquei, até porque lá fui passear ontem, que estava, de facto, já com marcação de lugares de estacionamento, e teria vindo aqui uma reclamação do prédio dizendo que essa área seria do prédio e seria do condomínio. Eu gostaria só de saber se essa situação já está devidamente esclarecida com os respectivos condóminos ou com a administração de condomínio, e se de facto é da Câmara ou é do prédio aquele local. E queria também chamar a atenção aqui para dois aspectos. Um é quanto ao período que tivemos neste período de Páscoa, para, no fundo, vermos esta presente agenda, porque tendo sido, e bem, em meu entender, dada a quinta-feira à tarde a tolerância de ponto, diminuiu em muito a possibilidade de um estudo, que já as 48 horas úteis são curtas. No caso concreto, houve realmente ainda menos que as 48 horas, se fôssemos muito rigorosos, e se atendêssemos aqui, quinta-feira à tarde, houve tolerância de ponto. De qualquer forma, nós já sabemos que as 48 horas são curtas, de qualquer forma, eu acho que deveria ter havido, pelo menos, uma boa vontade neste período de Páscoa de se ter dado um bocadinho mais de tempo para que houvesse uma maior preparação. E há um aspecto que também me está a preocupar muito, que é o trânsito à entrada de Cascais. Tem estado infernal, é contínuas as filas entre o Monte Estoril e Cascais, e isso leva-me a pensar que, com as construções que se propõem efetuar na entrada de Cascais, e julgo que as medidas, inclusive de alterações de trânsito, que estão a pretender implementar, não vai ser suficiente para a carga grande que tais construções vão necessariamente implicar de mais trânsito no centro de Cascais. Eu penso que devíamos todos fazer uma grande reflexão sobre esta matéria, porque julgo que daqui a poucos anos estaremos completamente com a marginal entupida. E uma das justificações que se têm sido dadas, até alguns municípios, tanto quanto me relataram, é que as urbanizações vão ser feitas, vão ser de altíssima qualidade e que, portanto, digamos, embora eu não perceba porque é que isso influi, porque tanto faz ser um Fiat 600 como um Ferrari, é um carro que estará a transitar, mas não sei se neste desenvolvimento que se pretende ser de qualidade, não sei se não era de aproveitarmos o Cascais Vila, uma vez que não vai abaixo totalmente, já agora para se fazer lá em cima no telhado um heliporto, porque é tudo tanto de qualidade, tipo São Paulo, e acho que ficava, se calhar, bem,
porque eu acho que vai ser, a certa altura, a única forma de nos sentar em Cascais. Muito obrigada. Sr. Vereador Clemente Alves. Muito obrigado. Bom dia a todos, Sr. Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, estimado público presente. Faço questão de que fique registado em ata que estou nesta reunião de Câmara sem o necessário apoio de secretariado, porque, numa atitude prepotente e revanchista, o Sr. Presidente da Câmara decidiu ajustar contas com o PCP pelo papel de oposição que aqui fazemos, retirando do gabinete de apoio ao PCP a funcionária que há 12 anos aí prestava serviço e por também ela ser comunista. Depois também queria reiterar o pedido de esclarecimento que foi feito pela doutora Isabel Magalhães relativamente à ocupação do espaço que os condóminos do edifício adjacente ao Mercado da Vila reivindicam como seu. Eu pedi oportunamente fiz um pedido de esclarecimento, foi-me enviada a decisão do Tribunal que li e na qual também constato que o Tribunal se pronuncia a favor da pretensão daqueles condóminos, considerando que é sua a propriedade, portanto, é a propriedade daqueles condóminos. Apesar de haver ali aspectos na decisão do Tribunal que não são de facto claros, mas para mim resulta claro que a propriedade daquele espaço é daquele condomínio e não da Câmara. Portanto, a não ser que existam dados que não nos foram revelados. Entendo que a decisão da Câmara de ocupar aquele espaço, de o fazer seu para estacionamentos, carece de fundamentação. Por isso, eu peço que me sejam dadas as informações que certamente existirão e que não foram ainda prestadas. Muito obrigado. Sr. Vereador João Cordeiro. Bom dia a todos. Eu gostava aqui também de abordar a questão do trânsito aqui em Cascais. Para além da entrada de Cascais, que efetivamente é urgente encontrar uma solução e, sobretudo, ter em conta futuras construções nessa zona, que é uma zona altamente sensível, eu gostava também de abordar alguns aspectos resultantes de transformações, aliás, pequenas transformações, mas que têm significado. Uma delas é que gostava de perceber as razões do condicionamento na entrada da Avenida Vasco da Gama. Aquele troço inicial esteve fechado por razões óbvias durante a construção das obras do edifício municipal. Entretanto, depois das obras, estranhamente, esse troço manteve-se fechado à circulação, obrigando as pessoas a dar uma volta para entrar na Vasco da Gama, a dar uma volta por trás do museu e depois entrar numa rua que tem 2 sentidos, que inclusivamente tem estacionamento autorizado, criando ali condições de acesso que eu julgo que são perfeitamente inaceitáveis e gostava de perceber quais as razões desta mudança. Por outro lado, anteriormente, quando se passava em frente ao Museu do Mar, era possível fazer a inversão de marcha para o centro de Cascais. Agora prolongou-se aquela placa central que está ajardinada, evitando-se essa situação. Eu também gostava, obrigando, portanto, todos os veículos a irem lá acima à outra rotunda para voltar para baixo. Eu gostava também de perceber porque é que não se manteve essa possibilidade de inversão de marcha naquele local. Na medida que é uma reta, não vejo que houvesse ali grandes, até mesmo para acesso ao parque,
do Parque Marechal Carmona, do Parque de Estacionamento. Gostava também de perceber um pouco a lógica, o racional dessa alteração. Por último, focar a necessidade de haver um polícia a regularizar a passadeira de peões na Rua Direita. A Rua Direita há uma passadeira que atravessa a Alameda dos Combatentes. Há uma passadeira, obviamente, que na altura do verão e em períodos de férias tem uma intensidade muito grande. E os peões que têm prioridade, obviamente, utilizam de forma sistemática a passadeira, provocando o bloqueamento do trânsito. Eu acho que, mantendo, obviamente, a prioridade dos peões, eu acho que era importante haver ali um sistema de regularização desse fluxo dos peões. Ou através, em determinadas horas, através da colocação de polícia municipal, ou, em último caso, que eu preferiria, ou, em último caso, através de uma sinalização de sinais elétricos. Eu gostava também de perceber se isso... Gostava de saber a opinião do Executivo sobre estas matérias. Muito obrigado. Muito obrigado. Não tendo mais inscrições, começar por responder à Sra. Vereadora Isabel Magalhães, dizer que, de facto, a igualdade de género estar a 35% é um trabalho já desenvolvido e que não nos deixa parados e, portanto, continuamos, obviamente, a cumprir o plano e, portanto, nesse sentido, pouco mais há a dizer, a não ser reforçar aquilo que já tem vindo a ser feito e cumprir com aquilo que ainda falta fazer. Em relação ao prédio da Ribeira das Vinhas, o Tribunal decidiu que o terreno é de facto municipal, não temos qualquer dúvida sobre essa matéria. Trata-se de um prédio que inclusivamente tem um historial já muito antigo, porque lembro-me que no primeiro mandato em que estive aqui na Câmara veio uma proposta de jurisdicização do próprio prédio, já que aquilo tinha começado ainda no tempo da presidência de Jorge Dajan, depois passou para a presidência de José Luís Judas e foi na presidência de António Capucho que se resolveu o prédio que estava totalmente ilegal. Ou seja, o construtor não tinha cumprido com os procedimentos, já tinham sido vendidas todas as frações, essas frações não tinham qualquer possibilidade de ter licença de utilização e a única solução jurídica foi, para todos os efeitos, uma bomba atómica jurídica para regularizar. Dessa regularização decorria que havia a necessidade de cedência de terrenos. Só não tinha havido porque estava em processo de não estar totalmente licenciado. E foi isso que foi julgado e que foi atribuído, de facto, à Câmara. Ninguém tem dúvidas que aquele terreno, e que para estacionamento, para o mercado, com o afluxo que o mercado tem tido, é cada vez mais importante e, portanto, não há razões nenhumas para recuar nessa matéria. Em relação ao trânsito à entrada de Cascais, aqui coloca-se duas coisas. Uma, ou queremos gente em Cascais ou não queremos gente em Cascais. Fomos durante muito tempo acusados de que estava tudo a morrer em Cascais, não havia gente em Cascais. Até cheguei a ver, ainda recentemente, vi logo a seguir às festas do mar, do ano passado, um post até de um dirigente político ou partidário, dizer, pronto, agora Cascais fica vazio. Tem-se visto, não é? Portanto, nós temos tido, de facto, um afluxo de gente importante, isso é bom para recuperar o comércio, é bom para criar postos de trabalho e, portanto, o problema de condicionamento de trânsito não é de hoje, há de ser durante muito tempo. Já aqui apresentámos o próprio estudo de tráfego, nomeadamente na análise que se faz aos acessos ao centro de Cascais e sabemos que a margem não é assim tão grande. E, portanto, aqui só passa por uma revolução de mentalidades que decorre da aplicação que estamos a fazer do novo sistema de mobilidade em que as pessoas têm que deixar os carros em parque de estacionamento da periferia e depois apanhar o Buscas até ao centro de Cascais. Não haverá outra solução nesse sentido e, portanto, não são as construções que vão alterar isso, até porque elas têm uma dotação de estacionamento, como já vimos, bastante elevada, quanto muito até pode ser, como aumenta o estacionamento às entradas, pode ser isso que vá fazer com que, enfim, haja
a possibilidade de deixar o carro logo à entrada de Cascais, mas é um problema que vamos viver com ele durante muitos e muitos tempos. Já agora, aproveitando, a mesma situação, como sabemos, em todo o lado, os centros cada vez estão mais pedonais e menos de acesso ao automóvel. E isso um dia também chegará certamente a Cascais, não é que esteja previsto, mas chegará a Cascais e, contrariando também aquilo que é o mito urbano, até traz mais gente para os centros, não tira gente dos centros. Lembremos quando foi de fechar a Rua Direita, que toda a gente dizia que ia ser uma catástrofe e não foi. E, portanto, temos nessas mesmas circunstâncias. A afirmação da Sra. Vereadora de que o Cascais Vila afinal não vai abaixo, eu ainda não desisti e, portanto, não sei, e tenho cada vez mais fundadas esperanças de que, de facto, grande parte do Cascais Vila venha mesmo abaixo. Em relação ao Sr. Vereador João Cordeiro, enfim, em relação à entrada de Cascais, foi o que já referi. A condicionante na vasta gama, a nossa pretensão é fazer toda a extensão do jardim da Parada até à própria Vasco da Gama. Inclusive foi estudado, e naquele estudo que também já tivemos a oportunidade de analisar, considerou-se que a rua não era necessária para isso, e então dando mais dignidade à própria Casa Sommer, e portanto decidiu-se neste momento deixar apenas e só uma via de emergência para alguma situação que possa ocorrer, e desde o início o que estava previsto é que a rua ficasse exatamente como está agora, portanto, ou seja, sem acessos. Na questão do Museu do Mar, confesso que também nesse estudo não vimos esse problema maior, até como proteção ao próprio casco antigo de Cascais. De qualquer das formas, podemos voltar a reanalisar e revisitar essa mesma matéria, mas enfim, não, à partida não vejo sinal para ter que mudar-se. Perguntou a nossa opinião é essa, mas não implica que não façamos mais aprofundamento do próprio estudo nesse sentido. Por outro lado, também a passadeira é a mesma coisa. Na Rua Direita, de facto, não há razões nem para pôr polícia, nem para pôr um semáforo, ainda menos. Ali a questão é esta, é que quem vem para o centro de Cascais sabe que necessariamente demorará mais tempo a passar o centro de Cascais, mas é também aquela voltinha dos trilhos que as pessoas gostam de vir, contemplando a Baía e fazendo toda a passagem por aí. Portanto, não vejo necessidade de estar a regularizar, embora também compreenda que muitas das vezes passa um peão e depois, quando vamos para arrancar com o carro, vai a passar outro. Isso também acaba por enervar-nos um bocadinho e ter em conta que, de facto, há ali o acumular de maior número de veículos. De qualquer dos modos, o que é resultado exatamente desse maior afluxo ao próprio centro de Cascais, o que é bom para todos os comerciantes da Baixa de Cascais. Dito isto, passemos então ao público. Tenho 3 inscrições e convidava o Sr. Fernando Ferreira Palha. Senhores vereadores, não é a primeira vez que estou aqui, é já a segunda. Também tenho a certeza que voltarei. Venho por uma razão que começou há 2 meses, de ter adquirido uma casa numa zona que, surpreendentemente, é auge. Vossa Excelência explicou que, na sua opinião e na opinião da Câmara, não é auge. O técnico que me atendeu e que me continua a atender insiste que estamos em auge. Para resolver a situação, pedi uma certidão que atestasse se a casa onde estamos realmente é auge ou não. E hoje venho falar um pouco sobre esse incidente. Para pedir a dita certidão, fui à Câmara, à Loja do Cidadão, e pediram-me para o fazer em formato PDF-A. Eu costumo entender o que é um formato PDF-A e pedi para me o fazerem. E fizeram, digitalizaram então todos os documentos necessários e entregaram uma pen e disseram: isto é um formato PDF-A. Lá fui,
e deu a entrada, não deu a entrada porque a loja do cidadão diz que esse formato tem que vir com assinatura digitalizada e, portanto, eu não tinha os códigos de acesso ao meu cartão de cidadão e perguntei se eu tivesse BI. Disseram-me que tinha que pedir uma procuração a alguém. Se fosse um estrangeiro que não tem chip no cartão, disseram-me que tinha que pedir procuração a alguém. Protestei, reclamei, disse que estava ali fisicamente, que tinha lá o assunto em PDF-A, queria que aquilo desse entrada para que me dessem a dita certidão, e não consegui. Não consegui, e mesmo a diretora da loja disse que era um normativo da Câmara que só com assinatura digitalizada e com códigos. Pronto, voltei de mãos a abanar, fui à Conservatória do Registro Civil pedir uma segunda via de códigos e disseram que não dão, os códigos não estão em segunda via, para eu ter os códigos tinha que fazer um novo bilhete de identidade que demoraria 15 a 30 dias, eu já estava a perder o tempo, já não conseguia ter a certidão em tempo útil, gostava de a apresentar hoje, e que se fossem 24 horas tal custaria 35 €. Bom, procurei em casa e encontrei os ditos cartões e consegui finalmente fazer o mês passado, a 27, a dita certidão, que me seria entregue em poucos dias, mas hoje já estamos a 17 de abril e não consegui a certidão para atestar junto da Câmara e dos moradores que estamos em auge. Ultrapassado, levantei um protesto, que tenho aqui uma cópia que depois entregarei, da situação, porque acho não haver alternativa aos códigos do cartão de cidadão é um absurdo. Estamos em 2017, caminhamos para a informatização, caminhamos para os sistemas facilitados, mas uma pessoa apresentar-se 2 vezes na loja do cidadão, tentar tirar uma certidão fisicamente e dizerem que sem códigos não consegue nada, eu achei que aquilo um exagero. Acho uma situação exagerada. E não deram alternativa e tivemos mesmo, e só foi aceito com os ditos cartões que entretanto consegui recuperar. Passada esta situação, que é um incidente, que eu acho que Vossa Excelência deve conhecer, pelo simples facto de a perceber-se como é que funciona a loja cidadão, eu venho então pela AUGI e dizer que, em termos de infraestruturas, aquela AUGI, eu não vou utilizar a palavra AUGI até se esclarecer se é ou se não é, mas aquele bairro realmente não tem gás canalizado e pedimos à Digal e pedimos à Gás de Portugal se faziam isso. E a Gás de Portugal, para fazer 80 metros, pediu 8.000 € de orçamento. E alertou para uma situação, depois dirigimos à Digal e a Digal pôs 2 condições, que se houvesse uma abertura de valas, a Digal até punha todas as infraestruturas, mas reclamou que o preço que a Câmara de Cascais está a pedir pela utilização do subsolo é tão elevado que disse-nos não é comportável, economicamente não é viável levarmos o gás até vocês, porque a utilização do subsolo na Câmara de Cascais é muito cara, a menos vocês consigam uma isenção. Então o que é que a Comissão... desculpe, dizer ainda que a Comissão de Moradores daquele bairro está em marcha, já é uma comissão instaladora, já tem 3 elementos e neste mês, no dia 28, será feita a eleição da Comissão de Moradores em definitivo para poder, em pés de institucionalmente, falar com a Câmara. Pedimos ainda uma reunião ao vereador do Urbanismo, acho que é Nuno Piteira, não me lembro do apelido, e estamos à espera de uma resposta para poder falar com esse vereador. O que é que a Comissão de Moradores e o bairro que pretendiam? Saber se havia abertura da Câmara em colaborar na abertura de valas e se haveria abertura da Câmara em colaborar na isenção da taxa de utilização do subsolo neste bairro, não é um bairro especialmente rico, mas se assim fosse, a Digal, se tivesse 3 a 4 anos de isenção do pagamento de taxas, eles investiam lá e faziam o subsolo. Mas é uma questão de princípio. O princípio é esse. Temos uma AUGI que merecia ser urbanizada, não tem passeios. Os passeios terminam à porta da AUGI, tem passeios até esta casa e daqui para dentro os passeios extinguem-se. Todas as infraestruturas elétricas e telefónicas são aéreas. É muito parecido com aquelas vilas brasileiras, choças, que de facto é tudo pelo ar, os fios, os telefones e a informática, e mesmo o esgoto pluvial, as canalizações passam por baixo das casas dos vizinhos, não dão diretamente à rua. Portanto, eu achava que aquele bairro merecia uma atenção. No fundo, era sobre esse assunto do compromisso da Câmara em trabalhar com esta Comissão de Moradores, no sentido de ser possível imaginar e projetar para os orçamentos futuros, 2018 e futuros,
um orçamento que permitisse abrir as valas, a Câmara utilizar os seus recursos para a abertura das valas, sendo que todos os serviços punham lá as valas, depois os servidores punham lá os seus equipamentos de borla, mas dizem que a abertura e o fecho do Alcatrão é de tal modo caro que não podem fazer mais barato. E a colaboração da Câmara também na eventual isenção da taxa de utilização do subsolo, no caso do gás, para os próximos 3 anos. É só. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora vou dar as respostas possíveis e depois terá ainda 2 minutos, se assim o pretender. Não há qualquer dúvida de que não é auge. Isso não vale a pena, peço desculpa pelo colega que terá dado essas informações, mas de facto não é uma auge que se trata. É um bairro que é conhecido, tem muitos anos, é propriedade em cerca de 85% do património dos pobres da paróquia do Estoril, com quem temos estado reunidos, e o Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes tem estado reunido. A sua casa será uma das 15% que ao longo do tempo foi possível transacionar, porque todo o património era o tal património dos pobres da paróquia do Estoril, como disse, e da nossa parte temos toda a disponibilidade de, existindo uma comissão de moradores constituída, juntamente com os proprietários de 85% do bairro, de podermos encontrar as soluções. Porque a pior das soluções, ou seja, a mais difícil das soluções, não são aquelas que relata. A mais difícil das soluções foram bairros que, não sendo uma auge, estão ao abrigo do Plano Diretor Municipal. E ao abrigo do Plano Diretor Municipal e do Regulamento de Edificações Urbanas. E muitas, para não dizer a totalidade daquelas casas, não cumprem nem o PDM, nem os próprios regulamentos, seja o municipal, seja o Regulamento Geral. Mas temos todo o interesse em reunir com a pró-comissão, vamos chamar assim, já que ainda não está constituída, pró-comissão, mas temos estado reunidos com a paróquia, com o Património dos Pobres da paróquia do Estoril. Portanto, eles próprios também nos poderão dar informação adicional sobre esta matéria, já que não é o seu caso, mas do caso dos restantes 85%, são, para todos os efeitos, os proprietários das casas que habitam. E para já é isso, mas o Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes, que é este senhor que está aqui do meu lado esquerdo, terá todo o gosto em reunir convosco e juntamente também com o Património dos Pobres, já que o assunto não é nem recente, nem fácil de ser ultrapassado pelas razões que já evoquei. Convidava agora a Sra. Dona Lina Isabel Casanova da Silva Afonso. Bom dia. Como sabem, estou aqui para falar do nosso pedido de licenciamento de construção de uma casa num terreno em Almoinhas Velhas. Primeiro, disseram-nos que não podíamos construir no nosso terreno, embora, antes de comprar o terreno, no ano anterior, tenhamos confirmado com a Divisão do Urbanismo que respeitávamos todas as restrições do PDM. Depois, esperámos 7 meses para a Câmara esclarecer e assumir que tinha feito um erro no PDM que afeta o nosso terreno. Depois esperámos mais 8 meses, até hoje, para que esse erro seja resolvido ou para que nos ofereçam uma alternativa para retomar o processo de licenciamento. Até agora temos sido pacientes e confiados no vosso trabalho, mas não podemos compreender que depois do erro detectado demorem tanto tempo a retificar o erro. E ainda que seja razoável que procurem agrupar casos semelhantes para fazer retificações ao PDM, não é razoável nem justo que o nosso projeto fique suspenso por um tempo indeterminado, ainda mais porque este ano já foram feitas 2 alterações ao PDM. Estamos a ser duplamente prejudicados. Primeiro, fomos prejudicados porque a Câmara cometeu um erro. E segundo, continuamos a ser prejudicados porque o erro se mantém por retificar há 15 meses. E tão pouco conseguimos que alguém responsável nos diga quando o processo será resolvido. No fundo, estamos aqui para vos colocar 2 perguntas para as quais pedimos respostas concretas, por favor. Primeira, até que data estará o processo resolvido de forma a retomar o nosso projeto de licenciamento?
E segundo, se não nos dão uma data, que alternativas nos propõem para que possamos construir no nosso terreno como é de nosso direito? Muito obrigada. Muito obrigado. Não só corroboro aquilo que acabou de dizer, portanto, ou seja, trata-se de facto de um erro material que foi no PDM. Já agora só uma explicação, o PDM não foi alterado 2 vezes, as alterações que deve ter visto decorrem da própria lei, ao fim e ao cabo, adequar o PDM a planos superiores, ou seja, colocar dentro do PDM planos superiores de ordenamento, como é o caso de RENs, POOCs, portanto, são outras peças que têm que ser incluídas no PDM, conforme a legislação atual. Dizer que a solução do vosso problema é hoje, por sinal, não há razão nenhuma, no ponto 11, de facto, vamos propor correções materiais ao Plano Diretor Municipal, ou seja, erros que foram detectados, o vosso caso é um deles, e em que estão a ser agora, ou irão ser hoje, se assim forem votados favoravelmente, feitas essas correções e, portanto, a partir daí todo o processo deixa de ter o bloqueio que tem tido até à data. E essa é a resposta que posso lhe dar, obviamente não tendo vocês nada de responsabilidade acerca deste atraso, mas nós também temos que cumprir um conjunto de procedimentos legais quando, neste caso, está detectado o erro e temos que depois proceder à sua correção. Tem 2 minutos ainda se quiser intervir. Mas já não me vai responder, não é? Não, posso-lhe responder se quiser aduzir mais alguma questão. Então, é só para perceber o processo, porque de facto não temos esse conhecimento. Então, na reunião de hoje, um dos pontos, disse o número 11, vai ter um conjunto de alterações materiais, chamou-lhes, não é? Ao PDM, onde o nosso está incluído. Este conjunto de pessoas que está aqui nesta mesa tem que aprovar a proposta de alteração onde está também a correção no nosso terreno, é isso? O conjunto sim, mas basta a maioria. Sim, é exatamente isso que disse. Até agora está E depois, correto. se aprovarem... Aí o nosso Departamento de Urbanismo já está em condições de poder licenciar, porque já tem ordenamento corrigido para... Agora confesso que não sei se ainda tem que ser publicado, portanto, quanto muito há aqui o prazo de publicação. Não é? E esse prazo será de... Eu vou pedir à minha colega, que é a diretora do Departamento Jurídico, que lhe possa dar essas informações. Essa senhora que está aí de casaco azul, claro. Está bem, muito obrigada. Nada, Então, bom obrigado. dia. Convidava agora a Sra. Ana Maria da Silva Jangada. Bom dia, sou Presidente. Boa Páscoa para si e para toda a sua família. É o seguinte, eu tenho um menino com deficiência, com 98% de invalidez, que necessita de tudo. E fiz um pedido à Câmara, não foi à Câmara, foi a várias instituições. Escrevi carta para Pedro Santana Lopes, que mandou para Isabel Bossas, na Santa Casa da Misericórdia, e fiz à Cáritas. E depois recorri também aqui à Câmara, para ver o que é que podiam fazer pelo menino, porque ele tem muitas necessidades, tem 98% de invalidez, necessita está aqui, eu tenho aqui papéis sobre os sítios que recorri, tenho aqui documentos sobre os sítios a que recorri, e Pedro Santana Lopes mandou-me uma carta dizendo que eu me dirigisse a Isabel Bossas, na Santa Casa da Misericórdia. Só que Isabel Bossas pedi várias vezes para ter uma reunião com ela, e as cartas não chegavam sequer à mão dela. Tenho aqui fotocópias de cartas que foram registadas que não estão assinadas, portanto não deram entrada. E eu tinha, o pedido que eu fazia era para que o menino fosse ajudado, porque necessita de um carrinho elétrico e usa fraldas sempre, tem já 7 anos. Sou Presidente. Sra. Ana Maria da Silva Jangada, certamente todos nós compreendemos e somos sensíveis àquilo que nos refere. Dar só um esclarecimento prévio, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a quem terá dirigido a primeira carta, endereçou
para a provedora da Santa Casa da Misericórdia de Cascais. Foi. Que não é um organismo autónomo da Câmara, portanto, não é um serviço municipal, nem é da Câmara Municipal. Agora, ouvi da boca da senhora, não me recordo da leitura que fiz do extenso relatório que aqui tenho, que tenha colocado de uma forma objetiva o que é que pretende. Porque o que eu tenho aqui é um pedido para a angariação de fundos para um neto menor e, portanto, nunca tinha ouvido falar na questão da cadeira elétrica. Tinha pedido que ele fosse ajudado da forma que pudessem. Pois, mas está aqui que vem de Alcoitão o pedido da cadeirinha para o menino. Pois não sei se terá chegado cá. Não chegou aqui, não. Eu tenho aqui tudo. Agora, objetivamente, é que tome conhecimento daquilo que é o objetivo material. Pretendido, eu sei. É uma concreto cadeirinha. Por parte da senhora. Eu vou pedir ao Sr. Vereador Frederico Almeida, que é quem tem a parte da ação social, sim. que ele ou alguém do gabinete dele que esteja aqui presente entre em contacto com a senhora para lhe poder conduzi-la naquilo que são as nossas possibilidades de dar apoio, ou nossas ou através da rede social, que são de instituições particulares de solidariedade, não é? De assistência social, mas que trabalham connosco e talvez por questões de ordem legal possa ser mais fácil através dessas instituições do que através da própria Câmara Municipal. Porque assim, eu já tive uma reunião com o Dr. Rui Reis, só que ele, passado pouco tempo, me disse que ia tratar do assunto, mas quando voltei a telefonar, ele acho que já tinha saído daqui. O Sr. Vereador Frederico Pinho de Almeida é quem tem essa... Agora presentemente. Sim, já há algum tempo, mas o Sr. Vereador irá entrar em contacto com a senhora ou pedir a alguém do seu gabinete, gabinete, para entrar em contacto com a senhora e tentarão encontrar qual das soluções, como há pouco disse, quer internas, quer através da rede social, quer nos contactos com a própria Segurança Social, porque essa trata-se de facto de uma competência legal, não é? De uma competência legal que não é da Câmara, mas que certamente encontrarão ou tentarão encontrar qual é o caminho para lá chegar, porque da forma como o pedido estava feito, também não é o único, já houve outros casos desta natureza, era apenas e só para apoiar do ponto de vista da angariação de fundos, nomeadamente era para adquirir a cadeirinha dele, através de rifas, não é? Quer dizer, mas isso nós não temos essa capacidade para estar a emitir rifas ou para estar a fazer outro tipo de situação. Eu penso que a própria assistente social, não sei se tem alguma assistente social... É em Alcoitão que o menino está a ser seguido, o Hospital de Alcoitão. Nestas matérias, depois a Segurança Social destaca uma assistente social, por parte do Estado, que faz o acompanhamento e é essa que nos dá um conjunto de indicações. Está aqui a carta do acompanhamento. O que eu me apercebo é que a necessidade existe, não é? Infelizmente existe, mas até agora não tem estado bem orientada para poder ultrapassar essas pretensões que tem. E por isso eu vou sugerir mesmo, repetindo, que o vereador Frederico Pinho de Almeida ponha alguém do seu gabinete a orientar a senhora de quais os mecanismos, quer da Câmara, quer da Segurança Social, quer de outras instituições que estão da rede social ligada à Câmara, que possam encontrar soluções para poder minimizar. Porque este pedido já foi feito, o menino tinha 4 anos, ele vai fazer 7. Pois, é isso. Agora, e completamente inválido. Muito bem. Tem O Sr. Vereador vai para já tratar disso, para pôr, e já vai um colega que está ali em cima, já entrar em contacto com a senhora e depois ver como é que a podem orientar para que de facto entre num caminho da melhor forma, que seja execuível, não, algo que depois não é possível entrar nestas instituições. Tá? Muito obrigado, Sr. Presidente, por tudo o que puder fazer e bem-haja. Muito obrigado. Não sei se quer as fotocópias de todas. Pode entregar ao colega que a vai abordar. Obrigado. Vamos agora então à ordem do dia, começando pela aprovação da ata número 7 de 10 de abril de 2017. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. É aquela questão que já aqui falámos. Agora não é necessário quem não esteve presente que se pronuncie
favorável ou desfavoravelmente sobre o ponto, neste caso sobre a ata que não se esteve presente. Entramos agora na terceira alteração às grandes opções do plano e à alteração ao orçamento, que coloco também a discussão para posterior votação. Não havendo intervenções, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com 5 votos contra de oposição. Passemos à gestão patrimonial, que tem 5 subpontos, em que vou retirar o 4º ponto, porque, entretanto, houve evoluções nesta matéria e, portanto, não se justifica fazer esta reversão, porque ela vai ter outro uso e, portanto, estão 4 pontos, todos à exceção do número 4. Coloco os 4 à discussão. Se o vereador Clemente, faça favor. Relativamente ao ponto número 3, que se trata de alteração no protocolo de cedência do edifício da Escola Conde Ferreira ao Instituto de Empreendedorismo Social, para que aí também passe a funcionar uma outra associação, a associação novamente. Na documentação junta a esta proposta não vemos nenhum pedido desta associação, da associação novamente, que a IES pretende que passe a funcionar também ali. Portanto, não vemos nenhum pedido desta associação para este efeito. Portanto, entendemos que, em primeiro lugar, deveria ser esta associação a manifestar à Câmara, sendo que é a Câmara a proprietária deste edifício, o interesse em sediar-se ali também, não é? E depois, acessoriamente também, a IES, a quem foi feita a concessão daquele espaço, a autorizar também ou a concordar com essa partilha de espaço. Portanto, entendo que nesta circunstância não há condições para nós tomarmos aqui hoje uma decisão relativamente a esta pretensão formulada pela IES para que uma outra associação que não se pronuncia em documento nenhum que nos tenha chegado às mãos em estar ali também sediada. É esta a minha questão. Muito bem. Eu não sei se há mais intervenção, peço desculpas. Sr. Vereador João Cordeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. É também sobre este mesmo assunto, até porque não é conhecida a Constituição, os estatutos dessa associação, a atividade desenvolvida, não é dada nenhuma informação sobre esta associação. E, portanto, estou de acordo em que deveria haver aqui, assim, uma informação adequada sobre a associação novamente. Muito obrigado. Sra. Vereadora Isabel Magalhães. Era relativamente à cedência a título gratuito para a empresa municipal Cascais Dinâmica do prédio sítio na Rua do Arco, número 36, em Cascais. Eu gostaria de saber exatamente o que é que se pretende lá instalar neste espaço. E relativamente à alienação, que diz que é alteração que diz que é para comércio e serviços, e eu gostaria de saber quais, exatamente, está bem? Relativamente a este ponto 5 da Baixo Cascais Dinâmica. Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. O IES, o Instituto de Empreendedorismo Social, tem vindo ao longo destes anos a utilizar aquele espaço para co-sediar um conjunto de instituições que operam nas áreas sociais. Novamente, é uma das instituições, com muito orgulho, tem sede ali, mas que agora quer de uma forma formal corrigir ou formalizar, passa pelo pleonasmo, a sua situação naquele espaço. Novamente, é uma instituição já muito antiga, que faz um trabalho absolutamente incontornável na área das paralisias cerebrais, com crianças, nomeadamente, e, portanto, é com enorme regozijo e satisfação que esta Câmara, que trazemos aqui esta proposta,
que a esta instituição juntam-se já, por exemplo, a Fundação Manuel Violante, que também está sediada naquele espaço, e outras instituições que já não é a primeira vez que vêm a esta reunião. Estranho que não se conheça o trabalho da Novamente, mas ainda assim podemos fazer chegar todo o trabalho que a Novamente tem feito nos últimos anos, mas estranho. Muito bem, mas assim sendo, e já estando instalados, isto trata-se de facto de, já agora para quem manifestou não conhecer, só dizer isto tem a ver com as paralisias cerebrais, não é? Portanto, ou seja, por acidente ou por nascença. Ainda agora tivemos aqui, pelos vistos, um caso idêntico. E tem feito um trabalho, eu próprio tenho já acompanhado várias iniciativas e muito especialmente também com entidades de uma rede europeia que existe sobre estas mesmas matérias, sobre estas mesmas limitações que um conjunto de cidadãos tem, ou à nascença, ou depois por acidente. Mas estando neste momento já instalada, não vejo que haja algum problema para novamente, de facto, a proposta vir em fase posterior e nós fazemos-lhe chegar essa solicitação para que possa vir um pedido da Novamente com os respectivos estatutos e com a respectiva informação, penso que é isso que foi referido pelos senhores vereadores. E dito isto, então, não só o ponto 4, mas também o ponto 3 não será objeto de votação. Sr. Vereador Isabel Magalhães? Ponto 6, por favor. Sobre quais são os serviços e o comércio que a Cascais Dinâmica vai... Eu confesso que estava desligado. Eu estava a responder ao outro. Enquanto o Sr. Vice-Presidente está a abrir a proposta, o que posso responder é o seguinte. Há, de facto, interesse em fazer a revitalização da Baixa de Cascais. E, portanto, entendemos que esta situação, sendo uma propriedade da Câmara e estando na Baixa de Cascais, não havia justificação para que ela ou fosse de serviço da Câmara, isso vai acontecer no futuro breve, até com outras instalações, e que sirva para ou dinamizar, do ponto de vista económico, o próprio Conselho, ou dinamizar a própria Baixa de Cascais em termos de comércio. Portanto, isto será, de facto, para a Cascais Dinâmica ter a possibilidade de ali situar mais um estabelecimento que não seja o tal estabelecimento que estamos sempre a ser criticados, porque tem origem na Índia, ou tem origem na China, ou tem origem em outras coisas quaisquer, e, portanto, estabelecimentos que tenham dignidade para a Baixa de Cascais. E essa é a proposta que está feita. Penso que não vale a pena estar o Sr. Vereador a... Faça favor, Sr. Vereador. Portanto, será para a Cascais Dinâmica depois subcontratar? Exatamente. Muito bem. É a terceira proposta que fazemos assim. Mas já não é a primeira, Sr. Vereador. Esta já é a terceira proposta nesse sentido. Sr. Vereador Clemente Alves? É só para registar aqui uma pequena diferença. Não é? Ainda há pouco o Sr. Vice-Presidente passou aos vereadores da oposição um atestado de ignorância ou de incompetência, porque desconhecíamos a existência de uma associação novamente, que, pelos vistos, só o Sr. Vice-Presidente conhece. E que aqui, numa questão que é determinante, que é importante para a Câmara e para a revitalização da Baixa de Cascais, o Sr. Vice-Presidente ignora, estando esta matéria no âmbito dos seus pelouros. Era só para referir isto. Sr. Vereador, só dizer-lhe o seguinte, a proposta, como verificará, está assinada por mim e quer a Associação Novamente, eu tive a oportunidade de esclarecer, porque conheço bem a Associação Novamente, quer nesta matéria, não precisei de ir à proposta para dar os esclarecimentos que eram necessários. E como deve compreender, nós funcionamos no coletivo e, portanto, é no coletivo que nós temos essa capacidade. Não havendo mais alguma questão, vamos passar a votar o ponto 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com uma abstenção do Partido Comunista Português. Ponto 6. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por maioria com um voto contra do Partido Comunista e com 3 abstenções do Partido Socialista. E ponto 7. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Partido... Está a ver, Sr. Vereador, também estava distraído, também não estava agora com atenção na matéria. Pois, então foi aprovado por unanimidade.
Passamos agora à contratação pública, que tem... Faça favor, Sr. Vereador Clemente Alves. Votei contra no ponto 6, porque, como é já sabido, o PCP é contrário à existência de empresas municipais cujas atribuições podem e devem ser executadas diretamente por departamentos ou direções da Câmara. Passemos agora à contratação pública. Como disse, tem 3 subpontos, coloco os 3 à discussão para posterior votação em separado. Sr. Vereador Isabel Magalhães. Todos estes pontos são pontos que vêm na sequência são empreitadas que já vêm só para aprovação das minutas de contrato ou para adjudicação e nas quais empreitadas estas, uma que é relativamente à reconstrução do edifício Vitória Sino, ponto 8, o ponto 9 é empreitada para a execução do complexo social de Rana da Sersica e o ponto 10 é empreitada de reparação de pavimentos no concelho de Cascais. Votei sempre estas adjudicações favoravelmente e todas estas empreitadas, nomeadamente no que suporta a empreitada de reparação dos pavimentos do concelho de Cascais. Era, portanto, minha intenção, desde que nada obstasse, a votar favoravelmente todas elas nesta reunião de Câmara. Porém, no ponto 10, da empreitada de reparação de pavimentos no concelho de Cascais, aliás, coisa com que eu muito me regozijei, que tivesse sido lançado, uma vez as necessidades óbvias que nós tínhamos de obra nas várias estradas do concelho, eu verifiquei que o relatório final desta, para que nós agora façamos a adjudicação, o relatório final está datado do dia 13 de abril de 2017 e este foi-me presente no dia 11 de abril de 2017. Portanto, um relatório final assinado no dia 13 de abril, quando ainda não tinha ocorrido o dia 13 de abril, eu não posso, evidentemente, poder votar favoravelmente esta situação no ponto 10, porque eu não posso estar a assinar, bem ou mal, pode ser por lapso, porque o relatório prévio foi do dia 3 e depois foi um relatório final elaborado com data de 13. Ora, eu vi-o no dia 11 à noite, portanto, não pode ser e, portanto, eu não poderei votar favoravelmente esta proposta. Obrigado. Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Apenas para esclarecer, e porque sei perfeitamente o que é que aconteceu e o que é que, por norma, solicitei aos serviços que fosse efetuado à semelhança do que acontece com outros N casos que vêm aqui. Nós temos datas para agendamento de reunião de Câmara e temos data para disponibilização dos documentos aos senhores vereadores. Acontece que o prazo para a audiência prévia para os concorrentes que estavam em concurso se pronunciarem sobre o relatório terminava no dia 13. E aquilo que eu pedi aos serviços é que efetuassem a proposta que ficaria suspensa até existir ou não existir queixas ou intervenções por parte dos concorrentes de alguma questão relativamente à adjudicação. No caso de haver, teriam que ser analisadas e a proposta não era votada. No caso de não haver, estávamos em condições de votar a proposta hoje, dia 17, e não ter que aguardar mais 3 semanas, porque depois tem mais prazos de audiência prévia para responder à resposta que nós daríamos e só já iríamos a fazer esta adjudicação daqui a um mês e perdíamos com isto um mês. Portanto, a questão do dia 11 e do dia 13 tem única e exclusivamente a ver com isto. Sra. Vereadora Isabel Magalhães. Sr. Vereador, eu compreendo inteiramente as razões. Porém, em direito, eu estaria a votar favoravelmente uma coisa que se pode ser entendida por um documento falso. Eu não faço. Não o poderei fazer. Mas compreendo perfeitamente. É para facilitar, mas há facilitismos que ou têm que ser muito bem feitos ou não dá para fazer. Fica pé dessas coisas. Faça favor. Teria sido mais fácil uma justificação muito simples e muito clara. É o calendário eleitoral que obriga a este tipo de manobras. Tão simples como isso. Muito obrigado. Só se esclarecer o seguinte, esta não é a primeira vez que trazemos uma proposta desta natureza, é a terceira, e a razão pela qual, e portanto as outras duas
tanto quanto me recordo, estávamos longe de qualquer calendário, se fosse de que natureza fosse. O que se trata aqui é de eficiência no sentido de podermos fazer as intervenções na rede viária que é necessário fazer. E, portanto, são estas empreitadas de reparação que têm que estar permanentemente a ser evoluídas, e esta, em concreto, é para os próximos 3 anos. Portanto, nem o argumento eleitoral também funciona, porque as eleições serão daqui a menos de 6 meses, e, portanto, agora, se não aprovarmos estas empreitadas, saberemos que não haverá depois capacidade para fazer esta manutenção e reparação dos pavimentos. E, portanto, não vejo razões para alterar. Como também, volto ao ponto anterior, no protocolo de cedência, peço desculpa, na cedência que há pouco estávamos a referir com a questão da Novamente, porque lhe dá a proposta, em primeiro lugar, é a 3ª vez que vem uma proposta desta natureza, e as outras 2 vieram exatamente nos mesmos moldes em que esta veio. Ou seja, é uma carta do IES que identifica quem é a associação, ou seja, para quem não saiba o que é a associação, está lá identificado, portanto não tem razões nenhumas, como há pouco referi, e portanto neste sentido eu vou pôr também a votação o ponto 3 da gestão patrimonial e dar o assunto como votado. Portanto, começamos exatamente pelo ponto 3. Quem vota contra? Volto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com 4 votos contra, 1 do Partido Comunista, 3 do Partido Socialista e uma abstenção da Sra. Vereadora Isabel Magalhães. Já fará. Contratação pública. Voto então os 3 pontos. Ponto 8, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 9, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por... Eu vou repetir, que é para não haver dúvidas. No ponto 9, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com voto contra do Partido Comunista. No ponto 10, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com 5 votos contra de todos os seus vereadores da oposição. Sra. Vereadora Isabel Magalhães, pela declaração de voto, faça favor. Relativamente ao ponto 3, protocolo de cedência a título precário do imóvel municipal Cito da Rua Gomes Freire, denominado Escola Conde Ferreira, abstive-me, não porque tivesse quaisquer questões relativamente à associação novamente que conheço, o seu trabalho, mas porque em linha com as minhas votações do dia 11 de novembro de 2014 e 11 de maio de 2015. Relativamente ao ponto 10, que é a empreitada reparação de pavimentos no Concelho de Cascais 2016 e 2018, votei contra pelas razões que aduzi e gostaria que ficasse como o voto contra de vencido. Fica registado como voto contra de vencido. Obrigado. Sr. Vice-Presidente, pela declaração de voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Votei favoravelmente o ponto 3, porque a Associação, novamente, tem por missão dar apoio às vítimas de traumatismo crânioencefálico e a todas as suas famílias, que tem pessoas de renomado prestígio à frente dos seus órgãos sociais, nomeadamente a doutora Vera Bonvalot, que é dirigente europeia de todas as associações desta área dos traumatismos crânioencefálicos, e também porque na proposta era referido expressamente o que era a Associação Novamente, tinha indicação de onde encontrar os estatutos da Associação Novamente, que nomeadamente estão disponíveis no site, e é uma instituição completamente pública e conhecida de todos. Sr. Vereador Clemente Alves, pela declaração de voto. Votei contra no ponto 3, fazendo também questão de referir que o processo de votação deste ponto não tem precedentes, pelo menos na minha memória, de que se tenha retirado um ponto para uns pontos mais à frente voltar atrás e voltar a votá-lo. De facto, tem piada, não é? Tem piada. E também votei contra e mantenho, porque considero que não há aqui documentação habilitante bastante para que nós tomássemos uma decisão consubstanciada. Não basta aqui a nossa palavra, neste caso a palavra do Sr. Vice-Presidente,
para atestar coisas que devem estar bem claras quando nós tomamos decisão ou decisões sobre bens que são de todos os municípios e não bens particulares deste ou daquele, e de acordo com os interesses deste ou daquele vereador. No meu voto, não há nenhuma consideração em desfavor da associação, novamente, que refiro, desconheço, não tenho que conhecer de outro modo a não ser pela documentação que a Câmara ou que o vereador responsável por este pelouro tem a obrigação de juntar para conhecimento de todos e, portanto, nada tem o meu voto contra relativamente qualquer consideração sobre a associação, novamente, que aceito, acredito, desenvolva uma ação meritória e que deva, por esse facto, ser apoiada pela Câmara através de um processo que deveria ter outro encaminhamento que não este. Relativamente ao ponto 9, que trata de uma empreitada para a reconversão do edifício, que foi construído para a escola de São Domingos de Rena, a escola básica São Domingos de Rena, EB1, nada tem também o meu sentido de voto a ver com uma consideração ou uma desconsideração para com a Sersica, entidade pela qual tenho a máxima estima e consideração. Tem a ver unicamente com o facto de ter sido atribuída à Sersica uma escola que faz falta a São Domingos de Rena e que a Câmara tinha o dever de ter concluído para esse propósito. Relativamente ao ponto 10, voto também contra e fazendo questão de que o meu voto seja um voto de vencido pelos motivos alegados pela senhora vereadora doutora Isabel Magalhães. Passemos ao ponto, Sr. Vereador João Cordeiro, para a declaração de voto. Muito obrigado. Relativamente para o ponto 3, tendo em conta precisamente as informações prestadas pelo Sr. Presidente, em que não resultava qualquer prejuízo no adiamento da apreciação deste ponto, não conseguimos entender a sua inversão, evitando que seja dado conhecimento dos estatutos e da atividade desenvolvida por a Associação novamente. Não pomos em causa, obviamente, o trabalho desenvolvido por esta Associação. De qualquer das formas, lamentamos esta manifestação de prepotência e de imposição gratuita na reunião de Câmara. Relativamente ao ponto 10, queria que ficasse na ata de que o nosso voto contra é um voto vencido. Muito obrigado. Muito obrigado, e tendo sido aqui visado pessoalmente, só dizer que eu expliquei as razões porque decidi fazer a mesma votação, porque aquilo que foi evocado pelos seus vereadores que desconheciam estava de facto na proposta. E estando na proposta não havia razões nenhumas para levar ao adiantamento da mesma, tal como tinha sido solicitado. E portanto aqui é uma questão, é de conhecer ou não, é uma questão é de ler ou não ler, interpretar ou não interpretar. Já não lhe vou dar a palavra, o Sr. Vereador já fez a declaração de voto. Vamos então passar para o planeamento do território. O ponto 11 são correções materiais ao plano do diretor municipal, que coloco a discussão e para posterior votação. Sr. Vereador Clemente Alves, faça favor. Naturalmente que, e em conformidade com a votação que temos feito sobre o plano diretor municipal, vou votar contra. No entanto, este meu voto não tem nada a ver, nem deve ser visto também como uma oposição à regularização de situações ou de atrapalhadas como aquelas que acabaram aqui de ser relatadas pela senhora munícipe Lina Casanova, que desejamos sejam rapidamente resolvidas. O facto de aqui terem vindo situações como aquela que foi relatada pela município que acabei de citar, não é? Consubstanciam e dão mais força ainda à razão pela qual nós votamos contra um PDM trapalhão que não resolve, antes pelo contrário, só arranja problemas aos municípios deste concelho. Sra. Vereadora Isabel Magalhães.
Como é todos sabido, votei contra o Plano Diretor Municipal e continuo a não considerar que o mesmo seja adequado ao desenvolvimento sustentado deste Conselho, ao contrário da posição tomada por este Executivo. De qualquer forma, as correções materiais são uma decorrência normal e natural dos procedimentos, quer eu concordo ou não com o Plano Diretor Municipal, evidentemente que se tem erros materiais, deverão eles ser corrigidos. E nesse sentido, o meu voto não poderá ser contra a correção de erros materiais de um plano com o qual eu sou totalmente contra. É uma decorrência normal e é o repor, pelo menos, em alguns aspectos, a correção material da situação. Muito obrigado. Só dizer o seguinte, de facto é espantoso como é que com os mesmos argumentos se alteram da forma como nos dá jeito. O Plano Diretor Municipal, isto não se trata de trapalhadas, isto trata-se de um processo normal que acontece no sentido de precisar questões que ficaram mal precisas pelo documento que está em vigor. Por outro lado, a acusação que se fazia era de que nós estávamos a deixar construir a mais. E, de facto, esta limitação que está aqui tem alguns aspectos em que é a menos e, por isso, estamos a corrigir pontualmente erros materiais. E, portanto, quem não interpreta desta maneira, ou é porque não sabe, ou é porque não quer saber. Mas isso já não temos essa capacidade para ultrapassar. Coloco então em votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com 4 votos contra do PS e do Partido Comunista e uma abstenção da Sra. Vereadora Isabel Magalhães. Passamos à gestão territorial, que tem 5 subpontos. Peço desculpa, a Sra. Vereadora Teresa Gago, para a declaração de voto. Obrigada, Sr. Presidente. A respeito do ponto 11, os vereadores do PS vão entregar uma declaração de voto por escrito, que eu faço agora. Obrigada. Muito obrigado. Gestão territorial com 5 subpontos. Coloco os 5 à discussão para posterior votação em separado. Sr. Vereador João Cordeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta matéria da gestão territorial deveria ser, numa Câmara como a de Cascais, um dos pontos mais importantes na gestão autárquica. O que se verifica é que o que é trazido aqui em reunião de Câmara, de forma sistemática, são as isenções de lugares de estacionamento, são as mudanças de uso e nada mais. Os aspectos importantes, esses temos que estar atentos e ler no expresso os principais projetos aqui para o Conselho, relativamente, nomeadamente, a questão da Nova, do edifício da Nova e da entrada de Cascais, que ainda há pouco tempo veio no Semanário Expresso. É, no fundo, uma forma de governar com a qual nós não nos identificamos e com a qual deixamos aqui registado o nosso protesto. Muito obrigado. Sra. Vereadora Isabel Magalhães. Eu, relativamente aqui à isenção dos 2 lugares de estacionamento no projeto de construção destinado a 2 fogos em auge, dada a minha posição relativamente às auges ao longo de 20 anos, irei abster-me. Relativamente ao ponto 13, que é a isenção do lugar de estacionamento para projeto de ampliação de uma edificação na Rua Emiliano Santos 2, no Estoril, eu devo dizer que concordo inteiramente com os índices de construção previstos, concordo com a Sércia, concordo com todos os aspectos desta reabilitação, chamemos-lhe assim, ou ampliação de uma edificação, no que se refere aos seus parâmetros. E, nomeadamente, estando em espaço central histórico de Estoril, admito a isenção do lugar de estacionamento. Porém, a arquitetura e o que para ali está prevista, quanto a mim, fere completamente o espírito e a localização. É uma questão de gosto, eu sei que vai-me ser respondido dentro dessa perspectiva, mas tenho pena,
porque tudo mais em termos de índice de construção, índice da acércia, tudo mais, acho que está corretíssimo. Agora, de facto, aquelas duas janelas abertas, inteiras, e aquele aproveitamento arquitetónico para a marginal, quer dizer, vamos entrar na marginal, quem vai na marginal vai ver sempre as janelas e as pessoas dentro de sua casa, e acho que não tem uma arquitetura que se adeque de todo àquela qualidade que nós pretendíamos aqui para o Conselho, e penso que todos nós pretendemos. E nesse sentido não poderei votar favoravelmente este ponto. Quanto ao mais, é o ponto número 15, que é a alteração à licença de loteamento titulado pelo Alvará 857, que me levanta aqui alguma questão, que é tudo mais à volta é indústria, e portanto vai ser só um lote que passa para comércio e serviços, sendo que é uma zona que está, em termos de PDM, classificada como zona industrial. Não consegui, no espaço de tempo que tive, ter uma exata noção deste processo, nem dos seus contornos. Se me pudessem explicar, talvez eu não consegui estudar ao ponto de saber se haveria alguma incompatibilidade de irmos pôr comércio e turismo numa zona que é absolutamente toda ela de indústria em termos de PDM. E, portanto, gostaria só que me respondessem a essa situação. Muito obrigado. O resto não tenho nada a dizer aos outros pontos. Não tenho mais pedido de inscrições. O Sr. Vereador Nuno Piteira está a ver, a reler a proposta, mas ainda assim dou como não respondida a essa questão. Ou seja, cumpre o Plano Diretor Municipal e, portanto, cumprindo o Plano Diretor Municipal, não há razões nenhumas para que não se pretenda fazer isso. Em relação ao Sr. Vereador João Cordeiro, eu tenho muita dificuldade que 3 anos e meio depois do mandato o Sr. Vereador coloque as questões que acabou de colocar, porque não fazem qualquer sentido para quem conhece os próprios procedimentos legais, os próprios procedimentos de ordenamento, os próprios forma como a própria Câmara está organizada. Portanto, Sr. Vereador, não vou perder tempo, porque isso seria explicar-lhe de fio a pavio aquilo que pelo menos 3 anos e meio já deveriam ter dado para perceber. Vamos então votar o ponto 12. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com 2 abstenções do Partido Comunista e da Sra. Vereadora Isabel Magalhães. Ponto 13. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 14. Peço desculpa. No 12 tive 2 abstenções, no 13 não vi. Vou então votar novamente. Do ponto 13, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com 2 abstenções. Ponto 14, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com 1 abstenção do Partido Comunista. Ponto 15, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com 1 abstenção da Sra. Vereadora Isabel Magalhães. E o ponto 16, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos à esclaração de voto. Sra. Vereadora Isabel Magalhães. Abstive nos pontos 12, 13 e 15 pelas razões que pude preferir antes da votação, chamando a atenção, no entanto, e pedindo que, relativamente ao ponto 13, que haja, se possível, uma alteração ao projeto de arquitetura em termos de adequar mais à zona em que ele, e na esperança de que isso possa ainda vir a acontecer por influência deste Executivo. Muito obrigado. Passemos à educação, com 2 subpontos. Coloco os 2 à discussão. O Sr. Vereador Clemente Alves, faça favor. Eu vou votar a favor dos 2 pontos, no entanto, faço desde já a questão de que fique registado que o PCP rejeita a afirmação constante nas alíneas A, de ambos os pontos, que consideram que a educação, o ensino e a formação profissional constituem atribuições da Câmara Municipal, que, como temos vindo a dizê-lo, não correspondem ao que a Constituição da República Portuguesa determina para estas atribuições que são do Governo Central.
Não tenho mais inscrições, apenas dizer que, de facto, neste caso em concreto, a educação faz parte legal de atribuições de competências no município de Cascais, nos termos em que está exatamente referido na proposta. Portanto, neste sentido, vamos passar a votar o ponto 17. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E o ponto 18. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passemos ao desporto, com 2 subpontos, que os coloco também à discussão para posterior votação. Não tendo inscrições, passa à votação do 19. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E do ponto 20. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passemos agora à democracia participativa, com 3 subpontos. Coloco os 3 à discussão para posterior votação. Não tendo inscrições, tenho. Sr. Vereador João Cordeiro, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava aqui de referir quer a proposta 22, quer a 23. Aquisição de 4 viaturas para o Grupo Esportivo de Carcavelos. Eu gostava, para transporte dos atletas. Eu gostava de saber que tipo de viaturas são estas e gostava de saber se este é efetivamente o clube que tem maiores carências nesta matéria. Isto é, se foi feito um levantamento de todos os clubes do Conselho sobre as necessidades de transporte dos seus atletas. E porque é que a este clube, especificamente, é atribuído 4 viaturas para o transporte dos atletas, sendo certo que a Câmara normalmente cedia viaturas para o transporte dos atletas, a Câmara e as empresas municipais, e que, por outro lado, periodicamente também dá apoio a transportes, a deslocações nesta matéria. Relativamente ao ponto 23, que se refere à reconstrução do muro limítrofe da Cércica e construção de passeio em via pública, eu não consigo compreender como é que uma matéria destas está sujeita à democracia participativa, ao orçamento participativo. Na medida que, como se afirma, aliás, na proposta, está em causa a segurança e a qualidade da circulação rodoviária e pedonal na estrada dos corredores, pois que apresenta graves sinais de degradação e perigo de desmoronamento. Eu não consigo compreender se isto não é uma obrigação da Câmara, e é evidente que uma coisa é fazer política com tudo e mais alguma coisa, numa manobra clara de puro populismo. Mas isto de se efetivamente, e parece que sim, que existe um muro que está em risco de desmoronamento e que é um perigo público, como é que isto se enquadra num orçamento participativo? Aplicar nesta situação um mecanismo de democracia participativa não é puro populismo. Esta proposta é mais uma evidência da governação desta Maria na arte de manipular as pessoas. É neste sentido que é evidente, vamos votar a favor, mas contra esta utilização abusiva por parte da Câmara deste Estatuto. Muito obrigado. Dizer ao Sr. Vereador João Cordeiro, em relação às perguntas que colocou, o tipo de viatura foi o tipo de viatura identificado pelo clube. Quanto ao levantamento que temos, sim, temos feito um levantamento com clubes e não só, também com instituições de solidariedade social. A prioridade primeira é reaproveitarmos os carros que já estão disponíveis depois das apreensões no Parque Trajoso, e quando assim não é, e dentro da medida das possibilidades, nós fazemos a aquisição. Essas são as respostas que tem. Sobre a questão do populismo, isso, de facto, não temos aqui espelhos, mas o Sr. Vereador deve ter essa capacidade. Dizer-lhe que a Cércica já havia o compromisso, quer da Câmara, quer com participação da Junta de Freguesia, de fazer esta obra, mas a própria Cércica entendeu colocar a obra ao orçamento participativo.
E dentro desse mecanismo não éramos nós que íamos dizer à Sersica, mandar na Sersica dizer para retirar a proposta do orçamento participativo ou dizer à Sersica que, pese embora tenham tido a capacidade de mobilizar o número de votos suficiente para que pudesse ser uma proposta vencedora, que nós não a íamos considerar. Isso não faz parte da forma como nós entendemos que também deve ser a democracia, muito especialmente nas regras da democracia participativa. E, portanto, essa é a razão dela vir como orçamento participativo, porque assim foi entendido pela própria proponente, pelos próprios proponentes da Sersica. Exatamente. Sr. Vereador João Cordeiro, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, eu entendo a Sersica, na medida que, tendo em conta o imobilismo da Câmara, que não fazia trabalhos que eram sua obrigação, pelo menos conforme vem referido na proposta, que existia na via pública um muro que era razão de preocupação, pois estava degradado e havia o perigo de desmoronamento. É evidente que a Câmara deveria ter assumido esta responsabilidade, possivelmente há bastante mais tempo. Perante o imobilismo da Câmara, é natural que a Sersica tivesse utilizado os meios de que dispõe para a realização desta obra. É só isto. Muito obrigado. Vereador, mas vai-me obrigar a dizer que, mais uma vez, ao fim de 3 anos e meio, o Sr. Vereador ainda não conseguiu, de facto, entender as coisas. Em primeiro lugar, a Sersica não propôs nada. Quem propôs foram proponentes desta proposta. A Câmara estava em contacto com a Sersica, já tinha feito algumas intervenções. E sobre o imobilismo, ao Sr. Vereador, o senhor não pode acusar com 2 pesos e 2 medidas. Uma é de que nós estamos a dar muito apoio às instituições, até chegou a propor que algumas delas deviam de acabar, e que estávamos a dar muito apoio às instituições para as controlarmos, que é isso que é a cabeça do Sr. Vereador, é deste modo que vê as coisas, não é? A outra, depois, é dizer que é muito imobilismo e desconhecer por completo tudo aquilo que tem sido possível fazer e realizar também na própria Sersica. E, portanto, essa é a resposta que necessariamente e obrigatoriamente tenho que lhe dar. Sr. Vereador Clemente Alves, faça favor. Eu gostaria, Sr. Presidente, que me fosse esclarecida uma dúvida. A propriedade daquela quinta é municipal ou é da própria Sersica? Sr. Vereador, também, chegado ao fim deste tempo todo, e o Sr. Vereador tem que fazer essa pergunta... É porque sou ignorante, não é? E por isso faço a pergunta, não é? Quero saber, não é? Não sei, não sou obrigado a saber tudo. É obrigado o Sr. Presidente a saber, é que sabe sim. tudo, é não, Sr. Vereador, sabe porque é que é obrigado não é? a saber? Porque essas matérias já vieram à reunião de Câmara. E, portanto, como já vieram à reunião de Câmara, o Sr. Vereador saberá em que estatuto é que está aquele terreno. E, portanto, nesse sentido, recomendo que vá ler... Respeito. Se eu soubesse, não perguntava. Pois, mas também tem que fazer o seu trabalho. E, portanto, eu fico com o atestado de ignorância que o Sr. Presidente me passou. Mas, faça favor, responda-me. O senhor sabe... Eu sei. Sabe mais do que aquilo que eu sei? Não. Pronto. Sei aquilo que veio à reunião de Câmara que o Sr. Vereador também cá teve. Não veio à reunião de Câmara, não veio, pelo menos eu não guardei memória disso, não sou nenhum super-homem. Não sou nenhum super-homem. E pedi este esclarecimento que me parece que é muito simples. Pois, a propriedade daquela quinta no Livramento é da Sersica ou é municipal? Sr. Vereador, não tenho a obrigação de mudar porque já veio à reunião de Câmara. Não parece que seja nenhuma barbaridade aquilo que eu estou a perguntar. Já estávamos no ponto de... já tínhamos votado. Não votámos isto, Sr. Presidente. Estamos em período de discussão. Mas, Sr. Vereador, mas isso terá que o Sr. Vereador ir ver aquilo que já veio à reunião de Câmara. Vamos lá ver. O Sr. Presidente recusa-se a responder a uma questão simples colocada por mim. Não, já lhe respondi. Se aquela quinta é propriedade municipal ou é propriedade da Sersica, Sr. Vereador, já não vejo problema. Veio o estatuto em que aquela propriedade está... Já veio à reunião de Câmara e o Sr. Vereador tem todas as capacidades... Não tenho todas as capacidades. Até, olha, alguma capacidade que eu tinha, o Sr. Presidente decidiu retirar-me, não é? Não, Sr. Vereador. Vamos então passar... Sr. Vereador. O Sr. Presidente entende que todos... Sr. Presidente, vamos lá ver, vamos lá ter um pouco de senso, não é? Pois é o que eu fiz uma pergunta muito simples que tem a ver com o ponto que estamos aqui a discutir para ser votado, que é a reparação de um muro de uma quinta que eu não sei se é municipal, e sendo municipal então entendo que deveria ser a Câmara a tomar conta da sua propriedade e a conservá-la,
não necessitando aqui de mobilizar a sociedade civil para que arrebanhe aí uns votos para que se resolva um problema que afeta, de facto, a entidade que está a utilizar aquele espaço, não é? É só isto que eu quero saber, Sr. Presidente. Aquela propriedade é municipal ou não é municipal? O Sr. Presidente diz-me que já cá veio. E pronto, tudo bem, eu não ponho isso em causa. Agora, veio cá dizendo que aquilo era propriedade municipal, era só isso que eu lhe pedia, Sr. Presidente. O senhor está aqui para colaborar connosco também, nós com o senhor. Não é? E o senhor não quer colaborar comigo neste desconhecimento. Sr. Vereador, dizer-lhe o seguinte, também se conhecer quais são os regulamentos do orçamento participativo, saberá que não podem ser aplicados em propriedades que não sejam ou municipais ou que estejam cedidos a instituições, que neste caso é a Instituição de Solidariedade Social, que é a própria SERSIC. Passemos então à votação. Ponto 21. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 22. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E ponto 23. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com uma abstenção do Partido Comunista Português. Eu estava com o braço no ar. Sr. Vereador, não se pede a palavra na votação, isso é votar. Eu vou repetir então o ponto... Não, senhor. Ponto 23. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. O Sr. Vereador, com o dedo no ar, há pouco era para declaração de voto. Declaração de voto, naturalmente. Não é? Votei a favor do ponto 21, que trata da atribuição de uma verba para a reparação do muro de uma propriedade que não me foi esclarecido se é municipal ou não, fazendo questão de que fique aqui bem marcado que o Sr. Presidente se recusa a prestar informações que os vereadores consideraram curiais, ou pelo menos eu considerei curial, para poder também esclarecer dúvidas que não são apenas minhas, são também de muitos municípios. Muito obrigado. Passemos então à Proteção Civil, que tem um subponto e que eu coloco aos seus vereadores se entendem obrigatório votarmos por voto secreto. Portanto, penso que não é matéria que resulte nesse sentido e penso que podemos votar a lista em conjunto, sendo que, não vejo razões aqui neste caso, não tem nada a ver com a associação, tem a ver com a atribuição de medalhas e diplomas aos bombeiros, não à Associação de Bombeiros. Portanto, dito isso, então, penso que podemos votar em voto sem ser secreto e podemos votar a lista em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passemos agora às empresas municipais, com um subponto, coloco também a discussão para posterior votação. Sr. Vereador Clemente Alves. Vou votar contra porque, conforme já aqui o declarei, o PCP é contrário à existência de empresas municipais cujas atribuições podem e devem ser executadas diretamente por departamentos ou direções da própria Câmara. Sr. Vereador João Cordeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria felicitar a Câmara por esta proposta e recordar os anos de 2012, 2013, 2014, 2015, em que os contratos-programa de 2012 e 2013 apenas foram liquidados em 2015. Como é sabido, em 2014 e 2015 não houve contratos-programa. Portanto, havendo eleições em 2017, é natural que, expectável, que surgissem este tipo de propostas sucessivas que vão permitir, aliás, aprovarmos uns pontos mais à frente uma série de atribuições de fogos. Na nossa ótica, é muito negativo, é mau, é mesquinho utilizar estas matérias das necessidades alheias da população mais débil do Concelho, tentando um aproveitamento eleitoral que aqui é claramente expresso. E é neste sentido que eu quero manifestar, gostava que esta proposta fosse apenas um rebate de consciência e, sobretudo, sustentada num rebate de consciência,
pelo que foi feito nos últimos 3 anos nesta matéria e que não fosse apenas um aproveitamento, uma forma de gerir politicamente estas matérias com intuitos eleitorais. Muito obrigado. Sr. Vereador Frederico Pinho de Almeida. Muito bom dia, obrigado Sr. Presidente, cumprimentando o Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente. Dizer de uma forma muito clara e dizê-lo diretamente ao Sr. Vereador João Cordeiro que a sua intervenção das duas uma, ou é de pura má-fé ou é de total ignorância. O Sr. Vereador, se for fazer o seu trabalho de casa como deve ser e se deixar de querer lançar aqui umas bombas como é o seu hábito, vai ver que nos anos que referiu o número de habitações atribuídas foi muito semelhante ao deste ano, ao do ano anterior e, portanto, tem havido uma regularidade no número de atribuições aprovadas aqui em reunião de Câmara. E isso quer dizer que não houve qualquer tipo de diferenciação anos em que não houve eleições autárquicas, porque também houve outras eleições, e os senhores também diziam, quando houve eleições europeias, quando houve eleições legislativas, que também estávamos a trabalhar por causa de eleições. E eu aí registro uma coisa, os senhores ao menos são coerentes, que dizem que nós estamos sempre a trabalhar para as eleições. Como tem havido eleições todos os anos, praticamente, aquilo que quer dizer é um pleno elogio de Vossas Excelências a este Executivo, porque nós trabalhamos todos os anos, e se trabalhamos todos os anos, não é por haver eleições, é porque damos o nosso máximo, damos o nosso melhor em prol do Conselho. E o senhor também pode ver que nos anos que referiu, em que não houve contrato de programa, o investimento na recuperação de volutos foi também ele semelhante ao do ano passado e ao o que vai ser este ano. Porquê? Porque o senhor bem sabe que havia uma dívida significativa e, portanto, o investimento nesses anos foi feito através da aplicação da verba que permitiu saldar a dívida. E, portanto, aquilo e o teor da sua intervenção, termino como comecei, das duas uma, ou é de pura má-fé ou é de total ignorância. Passemos então, Sr. Vereador João Cordeiro, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Vereador falou numa dívida significativa. Eu gostava de perguntar de quem? De quem? De quem? De quem era essa dívida? Era de quem? Parece que era da Câmara, não? Eu felicito o Sr. Vereador porque consegue fazer omeletes sem ovos, o que é uma arte que deverá ser muito apreciada para um político. O que eu afirmei aqui, e gostava que me desmentisse, sendo ignorância ou como disse, má-fé, é o seguinte, que o contrato de programa de 2012 e o contrato de programa de 2013 apenas foram liquidados em 2015. Okay? Era isto que eu gostava e este de certeza que vai ser liquidado imediatamente. Aliás, está no calendário que vai ser já liquidado. Portanto, o contrato de 2012 e 2013 só foi liquidado em 2015. E estas coisas não se justificam com o número de fogos reabilitados. Justificam-se com... justificam-se com os montantes investidos nos fogos a reabilitar. Porque é óbvio que há fogos, e os senhores selecionavam bem os fogos, e felicito-os por isso, que necessitavam de pequenas obras e outros que necessitavam de obras muito mais profundas. Portanto, o que está aqui em causa é isto, é que a Câmara desleixou-se na área da habitação social, por completo. Por completo. Foi uma vergonha. Isto eu tenho que assumir isso. Até porque aceitou passivamente toda esta situação durante estes 3 anos. E que agora, em período eleitoral, são aos milhões que os senhores estão a investir na habitação social. Para mim está tudo bem. Fico satisfeito. Só lamento é o vosso
o vosso aproveitamento político, que eu acho que é miserável, tendo em conta as condições de vida do número importantíssimo de munícipes do Concelho de Cascais. É só isto. Agora, não aceito é que o senhor venha com afirmações de má-fé e de ignorância. Sobre esta matéria, eu recomendava que fosse ler os seus relatórios. Obrigado, Sr. Vereador. Já percebemos que é má-fé e é mesmo ignorância e, portanto, está tudo esclarecido. Queres falar, Frederico? Força. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Foram colocadas algumas questões e eu faço questão de responder. Sou vereador João Cordeiro e já debatemos esta questão muitas vezes e aqui referiu que o número de fogos, o que está em causa não é o número de fogos. Sou vereador, o que se comprova o trabalho efetivo em termos de matéria de habitação é a atribuição do número de fogos. Porque os fogos, as casas, são aquilo que está em causa neste processo. E, portanto, nós ou atribuímos casas ou então não fazemos nada. E, portanto, se o Sr. Vereador acabou aqui por reconhecer que o número de casas atribuídas ao longo destes anos se manteve, reconheceu, porque o Sr. Vereador disse que não era isso que estava em causa. É exatamente isso que está em causa. A única coisa que está em causa, no tema da habitação social é o número de fogos atribuídos, porque é isso que as pessoas solicitam no âmbito do Regulamento Municipal de Acesso à Habitação Social e é essa a nossa missão, reabilitar os fogos que ficam devolutos e voltar a atribuí-los. E, portanto, isso demonstra a atribuição regular, demonstra que fizemos um ótimo trabalho. Segundo, eu orgulho-me de tudo o que foi feito em termos de habitação social de 2012 para a frente. Assumi funções na Câmara Municipal de Cascais no dia 1 de outubro de 2011 e a essa data já havia uma dívida significativa. E por isso é que nos anos seguintes, e o ONS é meu, todo, é que não houve contratos de programa. E não houve contratos de programa porque, havendo uma dívida significativa, o que diz a boa gestão pública é regularizar essa dívida, investir a verba constante dessa dívida e não estar a acumular dívida. Mas isso é a vossa política habitual no Governo e foi isso que nos levou à pré-bancarrota e o que nos levou depois a termos que ter o caminho que o país passou. E, portanto, a boa gestão pública é regularizar a dívida e investir essa mesma verba. Foi isso que o fizemos e conseguimos fazê-lo mantendo o mesmo nível de fogos atribuídos. Portanto, a única coisa miserável que está aqui em cima da mesa são as suas palavras. Sr. Vereador Clemente Alves. Muito obrigado. Só para referir que aquilo que está em causa não é apenas o número de fogos que são atribuídos, que de facto neste momento e neste ano eleitoral e à medida que se aproximam as eleições, tem vindo a ser reforçado o número de atribuições. Não é? Desta vez são só 25. Na próxima reunião haverá mais umas tantas e não sei quantos. Não é? Quer dizer que elas existem. Eu não vejo aí construção nova. Existem habitações para atribuir, que se vão guardando para o momento em que é oportuno fazer essa atribuição. Não é? Tenho visitado os bairros sociais e tenho constatado que em todos os bairros há fogos devolutos, entaipados, alguns deles, não é? Que esperam não sei o quê. Eu sei que há milhares de munícipes carenciados neste concelho que esperam há muito tempo, há anos, que esperam por uma habitação que não lhes é atribuída em tempo, quando poderia ter sido atribuída. Mas não se trata apenas aqui de atribuir fogos, trata-se de atribuir dignidade aos fogos que existem e que não têm, em boa parte deles, a mínima dignidade. Há bairros sociais neste concelho que são indignos de um país do terceiro mundo. Os senhores sabem perfeitamente que assim é. E os senhores não mexeram uma palha, né, para que fosse dada dignidade aos fogos destes bairros sociais. Em algumas casas onde se entra, só dava para tudo, até para cultivar cogumelos, não é? Tal o teor de umidade, de infiltrações de umidade, de falta de condições de habitabilidade que estas e de salubridade que muitas destas habitações têm, apesar dos moradores que aí estão reclamarem ao seu senhorio, não é? Porque as pessoas não estão ali por caridade, as pessoas pagam uma renda e em muitos casos escandalosa, por preços escandalosos, e que têm sido notificados para aumentos superiores a 300%.
Este ano foram notificados moradores de bairros sociais para aumentos de rendas na ordem dos 300%. Não é? E que tinham direito de ter uma habitação condigna, bem conservada pelo senhorio, e os senhores demitem-se disto, mas não se demitem, de facto, de fazer a demagogia quando lhes dá jeito fazê-la. Vindo agora dizer que fazem a atribuição de 25 habitações, só agora nesta reunião, quando elas não foram construídas, tanto quanto sei, de novo, foram apenas recuperadas algumas para atribuir neste momento em que dá jeito fazer alguma demagogia à volta disto. Sr. Vereador Frederico Almeida. Sr. Presidente, só há pouco esqueci-me de referir ao Sr. Vereador João Cordeiro que há aqui alguma contradição na sua intervenção. Se o Sr. Vereador diz que agora estamos a fazer este investimento, este contrato de programa e todo este trabalho em termos de habitação social por uma questão, como afirmou, eleitoralista, e referiu que em 2012 e 2013 não houve este trabalho, então houve aqui uma inversão deste Executivo. Então em 2012 e 2013 não tínhamos uma intervenção ou uma atuação que fosse eleitoralista. Tivemos, se bem se recorda, eleições autárquicas em 2013. Portanto, já fico descansado que em 2013 não tivemos aqui a preocupação de ter medidas eleitoralistas. Afinal, em 2013 fizemos um trabalho sério. Agora é que estamos a ser eleitoralistas. E, portanto, o que demonstra a sua total contradição. Depois dizer, e apesar de não estar agora presente na sala, dizer ao Sr. Vereador Clemente Alves que tudo aquilo disse desmente de formas tão fáceis. Ainda no mês passado tivemos uma delegação com vereadores da Câmara Municipal de Olhão, que não é uma Câmara nem do Partido Social Democrata, nem do CDS, que pediu para vir a Cascais, única e exclusivamente, para conhecer o trabalho que tem sido feito em matéria de habitação social. Tiveram a visitar os bairros, tiveram a ver as casas, tiveram a recolher as excelentes boas práticas que são implementadas em Cascais para tentarem extrapolar essas mesmas boas práticas para Olhão. Por isso, Sr. Vereador, olha, não preciso de ser eu a defender o trabalho que é feito em Cascais, são, nomeadamente, o Partido Socialista e a CDU de outros concelhos que o fazem ao pedir-nos, e nós fazemos-lo com todo o gosto, de partilhar aquilo que são as nossas boas práticas. Dizê-lo a terminar que nós não somos como a Almada, não somos como a Amadora, pois não, porque a Almada, como já tive a oportunidade de dizer aqui noutras reuniões de Câmara, fecha os pedidos de habitação social. Para não dizer que tem milhares de pedidos de habitação social, é proibido fazer novos pedidos de habitação social. Nunca vi uma forma mais antidemocrática de gerir este processo. E o outro é como faz a Amadora e como faz a Almada, que é entregarem as casas sem fazerem reabilitação. Isso aí sim, é atribuir casas sem um mínimo de dignidade, como já aconteceu nestes dois concelhos que referi, Almada e Amadora, atribuírem casas sem janelas em algumas situações. Isso é que é absolutamente lamentável e é a total indignidade. Em Cascais, todas as casas que atribuímos e os senhores vereadores, se quiserem ir visitar estas casas que aqui atribuímos, venham. Temos todo o gosto em que vejam com os vossos olhos as excelentes condições em que estas casas são atribuídas aos municípios que as ocupam. Os senhores vereadores não vão porque não querem comprovar aquilo que está aqui a ser dito. Sr. Vereador João Cordeiro. Muito obrigado. Eu, relativamente a 2012 e 2013, não sei, nesses anos, que contratos de promessas foram pagos, porque não sei, também não me interessa. Não sei, também não me interessa. Mas seguramente terão sido pagos alguns. O que eu referi, muito simplesmente, e que eu gostava que o Sr. Vereador me desmentisse, é de que o contrato de promessa, o contrato realizado com a Cascais Envolvente em 2012 foi pago em 2015, em 2013 foi pago em 2015. Isto se o relatório da Cascais Envolvente não estava errado, não sei. Por outro lado, seria importante que, tendo em conta que o Sr. Vereador evidenciasse que não há aqui aproveitamento político. Portanto, o que eu lhe proponho é que traga numa próxima reunião de Câmara o número de fogos efetivamente disponibilizados, cedidos
em 2013, 2014, 2015 e 2016, bem como as verbas que a Câmara atribuiu. E a partir daí tudo é transparente. É só isto que lhe peço. Apenas lhe peço transparência. Porque não acredito, como o senhor diz, de consegue fazer omeletes sem ter os ovos. Não acredito. Sr. Vereador Clemente Alves. Muito obrigado. Relativamente à visita que foi efetuada pela Câmara Municipal de Olhão, eu tive pena de só agora ter tomado conhecimento, porque se tivesse tomado conhecimento atempadamente, teria feito muito gosto em acompanhar a delegação, levando-os a visitar algumas casas onde eu entro. Conheço muito bem o estado em que estão os bairros sociais, se calhar já entrei, seguramente que já entrei em mais habitações de bairros sociais do que o Sr. Vereador, que tem o Pelouro, e, portanto, é com propriedade que lhe digo que algumas destas habitações são muito mais próprias para produzirem cogumelos de forma industrial do que para nelas habitarem pessoas. Relativamente à afirmação que fez sobre a atribuição de habitações na Amadora e em Almada, sobre a Amadora não posso pronunciar, não conheço essa realidade, mas em Almada posso-lhe afirmar. Aquilo que o Sr. Vereador acabou de afirmar aqui é uma tremenda mentira. É uma mentira descarada aquilo que acabou de afirmar aqui, de que em Almada se fazem atribuições de fogos sem as condições de recuperação, de conservação que foi necessário fazer antes de as atribuir. O que o Sr. Vereador acabou de fazer aqui, e julgo que o senhor será católico e fará atos de contrição, não é? Merecia de facto um ato de contrição. O senhor acabou de pecar, não é? Mentindo descaradamente de uma realidade que o senhor não conhece, mas que ainda assim lhe dá jeito politicamente de fazer aqui afirmações que são mentirosas. Pronto, muito obrigado. Sim, senhora. Só dizer o seguinte, se posso fazer alguma recomendação, era que os seus vereadores não fossem injustos com os vossos camaradas, porque de facto os bairros sociais, assim designados de Cascais, não devem em nada aos bairros, para falar no Partido Comunista, de Loures, de Almada e todos os outros municípios da margem sul do Tejo, aliás, muitas das vezes em reportagens que nos chegam pela televisão. E, portanto, não sejam de facto tão críticos em relação aos vossos camaradas, porque se eles não fazem, estou certo que não o fazem porque não o podem fazer, porque certamente teriam interesse em fazê-lo. Bem como, também no Partido Socialista, quer a Câmara de Lisboa, quer a Câmara da Amadora não merecem que sejam tão críticos em relação a esses camaradas socialistas, porque de facto também eles acredito que não fazem porque não podem fazer. Agora há uma coisa que é certa, os bairros sociais em Cascais não devem a nenhum outros bairros de outros municípios da área metropolitana de Lisboa, já que a área metropolitana do Porto não a conheço. Mas da área metropolitana de Lisboa, de facto, os nossos bairros sociais têm muito mais condições, quer do ponto de vista do que está edificado, quer do ponto de vista de todo o trabalho social que se faz dentro desses bairros, e ao que sei, em muitos dos outros bairros de outros municípios socialistas e comunistas, esse trabalho social não é realizado. E dito isto, passemos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passemos agora ao ponto de desenvolvimento social, saúde e habitação, com 16 subpontos, que coloco os 16 à discussão para posterior votação em separado. Não tenho inscrições. Penso que... Sra. Vereadora Isabel Magalhães, faça favor. É só um erro que já agora chama atenção, que é um erro na carta de compromisso da plataforma Saúde na Escola, que tem um erro de respectivas cidades e está escrito de outra forma. É só chamar a atenção disso, não tenho problema nenhum de votar favoravelmente. Considera-se corrigido o erro e vamos passar então à votação. Ponto 26, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 27, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 28, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 29, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 30, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 31, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 32, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Ponto 33, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 34, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 35, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 36, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 37, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 38, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 39, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E o ponto 40, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E, finalmente, o ponto 41, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. Passemos, e o 42 estava na página seguinte. Votamos também o ponto 42, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Dá-se conta. Portanto, o ponto 42 é aprovado por maioria, com uma abstenção do Partido Comunista. Passemos então a dar como informações os pontos que aqui estão, que têm a avaliação do Plano de Ação para a Igualdade de Género e os despachos, entretanto, proferidos, e coloco a votação, a minuta data, nos termos do número 3 do artigo 57 da Lei 65/2013. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Um bom resto de semana. É o quê? É a 42, ele abstém. Da candidatura, não é? Sim.